Olá galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Luiz e hoje nós vamos gravar o nosso segundo vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Stephen King, um dos maiores gênios do terror já conhecido em todo o mundo. Stephen Edwin King tem 67 anos, nasceu na cidade de Portland e é casado com Tabitha Spruce, sua primeira e única esposa. I've been married for 40 years and my wife isn't scared of me. My job is drag the trash, go out and write the story. Com ela concedeu 3 filhos. 2 deles se tornaram grandes escritores. Um deles é o Joey Will e o outro é o Owen King. Confere aí algumas obras de Joey Will. Stephen já tem mais de 70 livros publicados e mais de 57 adaptações já foram feitas para o cinema pelos seus livros. Entre eles, O Iluminado, de Jack Nixon. Here's Johnny! Carrie a Estranha, que na sua última adaptação teve a participação de Ansel Elgort. A Espera de um Milagre, com Tom Hanks. São como pedaços de vidro na minha cabeça o tempo todo. Pode entender. Em 2004, A Janela Secreta, com Johnny Depp. The only thing that matters is the ending. It's the most important part of the story. And this one is very good. E Um Sonho de Liberdade, com Morgan Freeman. Agora eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre algumas curiosidades desse autor. Confere aí. Stephen é um dos escritores de terror mais conhecido e notado no mundo todo. Já vendeu mais de 350 milhões de livros, publicados em 40 países diferentes, traduzidos para 40 países diferentes. É o 9º autor mais traduzido no mundo. Ainda quando criança, Stephen testemunhou um acidente horrível com um dos seus melhores amigos. Enquanto eles brincavam em uma ferrovia, o amigo dele ficou preso entre os trilhos do trem. Nisso estava vindo um trem e infelizmente o seu amigo foi atropelado por trens e não sobreviveu. Stephen assistiu a tudo isso de perto sem poder fazer nada. Alguns dizem que foi isso que despertou o seu lado negro e sombrio para que ele pudesse escrever tantos contos de terror assim. Porém, o próprio Stephen King descarta essa possibilidade e essa ideia. King era um leitor fanático de quadrinhos, dentre eles os quadrinhos da Isis Horror Comic. A Isis Horror Comic foi uma editora que publicou seus quadrinhos de 1980 até 1990 e, segundo King, esses quadrinhos o estimulou para o terror. Ele gostava também de assistir muitos filmes de terror, então juntou os quadrinhos com os filmes de terror e ele começou a produzir os seus próprios quadrinhos junto com o seu irmão David. A produção desses quadrinhos estava sendo tão grande que ele começou a vender na escola. Porém, a diretoria da escola, não muito satisfeita com os quadrinhos de terror comercializado dentro da escola, o proibiu de vender. King logo começou a escrever romances, e a sua primeira ideia foi sobre uma jovem moça com poderes psíquicos. Tá lembrado aí quem é? Então, mas ele não gostou muito da ideia. Pegou tudo o que tinha escrito e jogou no lixo. Pouco tempo depois, a sua esposa foi até o lixo e viu lá todos os seus escritos jogados no lixo. Resgatou tudo, entregou a King e o incentivou a escrever um pouco mais. Pouco tempo depois, o romance foi concluído e ganhou o nome de Carrie e foi publicado pela editora Doubleday. Ele recebeu cerca de $2.500 adiantado. Não era muito naquela época por um romance, mas ele recebeu adiantado. Porém, pouco tempo depois, arrecadou mais cerca de $400 mil somente de direitos autorais. Pouco tempo antes de o romance ser publicado, a mãe de King veio a falecer com um câncer no útero. Porém, em seu leito de morte, a tia de King, irmã da sua mãe,
foi até o hospital e leu para ela o romance de King que iria ser publicado. Pouco tempo depois, antes do lançamento, ela veio a falecer. Nessa época, com o falecimento da mãe, King começou a ter dependência do álcool e virou um alcoólatra, onde ficou por mais de 10 anos tendo problemas com o alcoolismo. King também constatou que o personagem Jack Torrance, de O Iluminado, foi baseado nele mesmo nessa época do alcoolismo. E King só conseguiu sair do alcoolismo com a ajuda dos seus familiares e dos seus amigos, que em um dia qualquer chegaram na casa dele, pegaram tudo que ele tinha de álcool e droga e jogaram na privada. Desde então, King se mantém limpo. Isso aconteceu no ano de 1980. Em 1988, o livro Carrie foi adaptado para uma peça de teatro pela companhia Royal Shakespeare da Inglaterra. No final daquele ano, foi para a Broadway. Porém, pouco tempo depois, com a opinião do público e a crítica dividida, a peça saiu de cartaz 17 apresentações depois. O assunto foi tocado novamente em 2012, onde está até hoje, porém fora da Broadway. Se não fosse escritor, King seria integrante de uma banda de rock, isso mesmo. Ele já fez parte de uma banda de rock de 1992 até 2012. A banda recebia o nome de T-Rock Button Remainders e contava também com a ajuda de outros autores. Além de contar, é claro, com a ajuda do criador de Os Simpsons, Matt Groening. A banda se encontrava esporadicamente para tocar, porém o seu alvo nunca foi fazer sucesso. O seu único alvo era se reunir para tocar e arrecadar dinheiro para fins literários. Em 2012, a banda teve fim quando um dos idealizadores do projeto veio a falecer. O nome dele é Keith Kamen. King tem uma verdadeira paixão por carros antigos, que não se limita apenas até a sua garagem. Muitos de seus personagens dirigem verdadeiras joias, como Boy em A Dança da Morte, além de 2 de seus livros serem protagonizados por carros, Christine, o carro assassino, e Buick 8. No começo de sua carreira, King criou um pseudônimo chamado Richard Bachman. Com esse pseudônimo ele conseguiu publicar 8 romances. Ele criou o pseudônimo com 2 intuitos. O primeiro intuito foi para saber se os seus leitores simplesmente se interessavam pelo nome King ou pela escrita do grande mestre. E o segundo intuito foi para que ele pudesse publicar mais exemplares durante aquele ano, pois no começo de sua carreira as editoras estavam barrando, fazendo com que ele publicasse somente 1 ou 2 livros por ano, falando que seria maçante para o mercado receber mais do que esses 2 volumes por ano do mesmo autor. Sendo assim, King criou o seu pseudônimo para que pudesse publicar mais livros, sendo King e sendo Richard Bachman. Em 1999, King sofreu um acidente gravíssimo. Foi atropelado durante uma de suas caminhadas. Nesse acidente, ele perdeu a memória, fraturou o quadril, quebrou a perna e teve danos pulmonares. Porém, pouco tempo depois já estava se recuperando e escrevendo novos contos e mistérios para os seus fãs. King descreve melhor o seu acidente no seu novo livro chamado Sob a Escrita. Sob a Escrita é como se fosse uma autobiografia de Stephen King, mas não contada do modo de biografia, ela é contada em modo de história. Eu recomendo muito vocês lerem, e também tem algumas dicas para novos escritores ou para quem quer começar a escrever. A sua maior saga, A Torre Negra, levou 33 anos para ser concluída, tendo início em 1970 e terminado apenas em 2003. O curioso dessa história é que a saga só teve um final porque 2 de seus leitores escreveram cartas para King pedindo o desfecho da história e que a história fosse simplesmente revelada. King se sentiu encorajado e assim deu término à saga. Pennywise, o palhaço de It, a Coisa, foi inspirado em Ronald McDonald. O jovem garoto do comercial da rede de fast food foi distorcido pela brilhante mente macabra de King e se transformado num palhaço assassino chamado Pennywise, que seduz e ataca crianças. And there's cotton candy and rides and all sorts of surprises down here. And balloons too, all colors. Do they float?
Oh, yes. O livro A Dança da Morte vai ser novamente adaptado para o cinema e transformado em 4 filmes. A ideia inicial era que fosse apenas um filme de 3 horas dirigido pelo diretor Josh Bunny, o mesmo diretor de A Culpa é das Estrelas. Porém, o estúdio revisou a proposta e decidiu transformar o livro em 4 filmes. Recebendo a notícia, o diretor ficou extremamente empolgado, pois assim poderia manter um enredo mais fiel ao livro. A Dança da Morte mostra um mundo pós-apocalíptico que foi devastado por um vírus e ainda apresenta personagens riquíssimos, como Random Flagg, um cowboy paranormal que deverá ser interpretado nada mais, nada menos por Matthew McConaughey, de Interestelar. Novembro de 63 vai virar série nos Estados Unidos. Nele, o autor conta a história de Jacob Entry. Jacob é um professor que descobre uma maneira de voltar no tempo. Voltando no tempo, ele se depara com Lee Oswald, o assassino do presidente John Kennedy, e tenta fazer de tudo para consertar e manter o presidente vivo. Porém, toda a atitude tomada no passado tem uma consequência no futuro. Se não bastasse o nome de King, a série vai ser feita em parceria com a Warner Bros. Isso mesmo, o que quer dizer que provavelmente a série vai ter um nível altíssimo. Nada foi revelado ainda sobre uma data de estreia da série. A única coisa que se sabe é que o personagem principal, Jacob, vai ser interpretado nada mais, nada menos pelo ator James Franco, de 72 Horas e o Mágico de Oz e o Poderoso. E para finalizar o nosso vídeo, você sabia que Stephen King também participou do desafio do balde de gelo? Confere aí. Hello, my name is Stephen King and this is the Ice Bucket Challenge. This is my friend, Stuart Davis, who's got the bucket, who's got the ice, and I'm doing this in honor of my friend Rocky Wood, who suffers from ALS, and I want to challenge John Grisham, yes, the lawyer who became a writer, who's going to get wet if he takes this challenge, to do the Ice Bucket Challenge. And now I think it's time to go. Oh boy. Oh boy. Here we go, Stevie. All right, here we go. Ready? Ok. Bom, o nosso vídeo vai chegando ao final e eu queria apresentar para vocês o novo lançamento de Stephen King, Escuridão Total Sem Estrelas. Esse é um livro que contém 4 contos do grande mestre do terror. Apesar de parecer que as páginas são negras, não são, elas são normais, o que me deixou um pouco frustrado, na verdade, porque eu gostaria que as páginas fossem negras, porque ia ser muito top o livro assim. Porém, eu já sou meio cego e as páginas pretas iam dificultar um pouco a minha leitura. Eu queria agradecer a Suma de Letras por sempre estar apoiando o projeto e me enviando exemplares de Stephen King para que eu possa me aprimorar no gênero do terror. Revelando agora o sorteio do vídeo passado que eu prometi fazer, o nome da pessoa vai aparecer aqui embaixo na sua tela, ela é a ganhadora do livro. E é isso. Se você gostou do livro, deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal que toda semana vai ter um livro bem bacana para vocês. Dê um favoritei, compartilhe o vídeo e é isso. Ajude o nosso canal a crescer. E é isso. Valeu, até o próximo.